Senhor, escuta a oração do teu povo, porque nós estamos aqui reunidos para ouvir a tua voz, nós estamos aqui por causa do Senhor, nós precisamos de ti, nós dependemos de ti, por isso eu clamo, Senhor Deus, venha ao nosso encontro e fale conosco. Nós oramos assim em nome de Jesus, amém. Queridos, nós estamos conversando nesse mês de março sobre essa série, Profundidade. Experimentando o profundo amor de Deus. Na primeira mensagem dessa série falamos exatamente desse Deus, que Ele nos ama, primeiramente do jeito que nós somos, apesar de quem nós somos. E esse amor nos acolhe, nos aceita, e esse amor incondicional é o que transforma a nossa vida. Esse amor incondicional é que nos constrange. Esse amor incondicional é que nos leva ao arrependimento. A religião, no geral, é o contrário. Primeiro eu obedeço, primeiro eu acerto a minha vida, primeiro eu coloco em ordem as coisas e depois Deus me ama. Mas o Evangelho é o contrário. Primeiro Deus me ama do jeito que eu sou, apesar de quem eu sou. E por causa deste amor, eu obedeço, eu entrego a minha vida, eu sou transformado. Nós conversamos semana passada sobre um tema tão desafiador que é o perdão de Deus. Um Deus que perdoa os nossos pecados. Diz o profeta Isaías que Deus nem se lembra mais das nossas iniquidades. Nós temos dificuldade de esquecer. Por isso que muitas vezes nós também precisamos nos perdoar. Precisamos praticar esse perdão conosco. E precisamos, acima de tudo, exercer o perdão. Assim como nós aprendemos a própria oração do Pai Nosso, perdoe os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Nós estamos dando a Deus um cheque em branco, dizendo: Deus, que da mesma maneira que eu tratar as pessoas, o Senhor me trate. Então nós precisamos urgentemente levar a sério o perdão. E hoje nós vamos falar sobre um outro tema muito importante, que é o cuidado de Deus. Pense um pouco comigo nessa noite, como seria a sua vida se Deus não existisse? Se Deus não existisse, como seria a sua vida? O que você sentiria? Como estaria o seu coração? Se Deus não existisse, você se sentiria com mais esperança ou mais desespero? Se Deus não existisse, você teria mais ansiedade ou mais paz? Se Deus não existisse, você teria mais ânimo para enfrentar as lutas da sua vida, ou você se sentiria com mais medo e insegurança? Queridos, a verdade é que nós vivemos uma vida que é dura, uma vida que é difícil, uma vida que muitas vezes nós crescemos aprendendo a nos proteger de situações perigosas, nos proteger de pessoas, nos proteger de riscos. Nós vivemos muitas vezes uma vida, meus queridos, que nós aprendemos a estar sempre na defensiva. E talvez muitos de nós que se encontram aqui nessa noite passaram por tragédias na vida, por traumas na vida, situações de imensa dor, que deixaram no coração uma marca de muitas vezes o conduz a duvidar se Deus realmente existe, e se Deus realmente existe, se Ele é um Deus que cuida. Muitas vezes por causa da dificuldade da vida, e muitas vezes por causa da nossa experiência dolorida e sofrida, somos capazes de questionar Deus e até mesmo de diminuir Deus. Mas, queridos, nós precisamos entender que apesar da vida ser difícil e desafiadora, e essa semana nós percebemos isso, nós tivemos aqui na nossa igreja uma prova quanto esse mundo não é fácil mesmo. Tivemos aí esse furto, essa invasão, alguém conseguiu soltar o portão, foi tentar soltar também a porta de vidro, aí o trilho de cima soltou e a porta de vidro veio abaixo. E aí ele entrou, temos aqui o sistema
de monitoramento, mas foi acionado o sistema de monitoramento, mas os que estão acompanhando acharam que não tinha nada, então não trouxeram segurança e nem acionaram a polícia. Esse é um diferencial do nosso sistema de monitoramento, porque se ele é acionado, ele já avisa diretamente a polícia, e nós já tivemos experiências aqui na nossa igreja, que as últimas 2 invasões que tivemos aqui, a polícia prendeu aqui dentro os invasores, e tivemos situação, a pessoa, né, invadiu, no desespero aqui, ele arrombou a porta do conselho, e entrou na sala do conselho, e pegou um notebook, tínhamos 2 notebooks lá e uma impressora, mas ele pegou apenas um notebook, tentou abrir o armário do conselho, podia abrir, não tem nada lá mesmo, mas essa é a vida que nós enfrentamos. E às vezes experiências como essa nos perguntam, cadê Deus? E se Deus existe, por que Deus não está cuidando de nós? Muitas vezes, queridos, Deus permite que nós enfrentamos situações onde nós nos sentimos em dúvida, situações onde nós nos sentimos vazios, em situações onde nós nos sentimos até inseguros, para descobrir que Deus está sempre conosco, e Ele está sim cuidando de todas as coisas. É exatamente momentos assim, onde nos sentimos inseguros, vazios e até confusos, são exatamente momentos assim, que Deus demonstra que Ele está presente, e que Ele está cuidando de todas as coisas. E é por isso que eu queria conversar com você, como experimentar, em meio a essa vida difícil, esse cuidado de Deus. Abra sua Bíblia comigo em Filipenses, capítulo de número 4. Filipenses, capítulo de número 4. Nós vamos ler a partir do verso número 6. Filipenses, capítulo 4, a partir do verso número 6. Esse texto é muito precioso, irmãos. Porque essas palavras, talvez sejam as palavras que nós mais precisamos ouvir nos dias de hoje. Olha só o que começa dizendo no verso 6. Não andem ansiosos. Não andem ansiosos. Quem tem dificuldade aqui com ansiedade? Levanta a mão. Pode abaixar já, Rafa, tá bom? Talvez você falando assim, falar, pastor, é fácil o senhor falar assim, não andem ansiosos. O senhor não sabe o que eu passei essa semana, o senhor não sabe o que eu passo, o senhor não sabe a minha vida. Eu fico imaginando essa situação quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta. Não andem ansiosos. E as pessoas e a igreja em Filipe ouvindo isso, Paulo, você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe que a minha igreja foi invadida essa semana. Você não sabe das lutas que eu estou enfrentando na minha casa. É fácil você falar, não andem ansiosos. Mas espera aí. Quem está falando isso? Qual é o contexto do apóstolo Paulo para falar para a igreja em Filipe não andar ansioso? Preciso colocar você dentro dessa carta. O apóstolo Paulo, ele está escrevendo essa carta, muito provável, na sua primeira prisão. Ele está preso, ele foi torturado, ele foi perseguido, ele foi julgado injustamente, e agora ele está preso, não porque ele roubou, não porque ele furtou, não porque ele invadiu, mas porque ele está pregando o Evangelho. Se nós que fazemos coisas às vezes erradas e sofremos, já achamos injusto, imagina a situação do apóstolo Paulo, está preso porque está pregando o Evangelho, está no momento de privação, de provação, de limitação, de sofrimento, e mesmo nesse contexto ele consegue ver o cuidado de Deus a tal ponto de dizer para a igreja em Filipe, não andem ansiosos. E ele continua dizendo, mas em tudo, por meio da oração
e da súplica com ação de graças. Apresentem os seus pedidos a Deus. E então a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e o pensamento de vocês em Cristo Jesus. E ele traz então um exercício. Primeiro ele apresenta, olha, não andem ansiosos, porque vocês têm um Deus de paz. Mas por mais que vocês tenham um Deus de paz, vocês precisam também exercitar. E ele vai dizer no verso 8, finalmente, irmãos, então, exercitem a mente, pensem em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, em tudo que houver alguma virtude ou algo de louvor. Paulo lembra, olha, vocês têm um Deus de paz, mas não basta crer nesse Deus de paz, vocês também precisam lembrar que vocês têm um Deus de paz, e vocês precisam ocupar a mente e o coração com tudo aquilo que vem então de Deus, como o amor, respeito, justiça, boa fama. E aí no verso número 9, ele exorta de novo dizendo, então ponham em prática. Não é só crer, não é só confiar, mas é praticar tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Bem, como experimentar o cuidado de Deus? Primeiramente, aquietar o coração nas promessas de Deus. Verso número 6, o apóstolo Paulo insiste, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo por meio da oração e da súplica, com ações de graças apresentem os seus pedidos a Deus. Preste bem atenção, aquiete o seu coração. Deus te trouxe aqui nessa noite, e eu creio nisso, que Deus te trouxe para dizer exatamente isso, aquiete o seu coração. Porque nós cremos e podemos confiar que temos um Deus que é poder, mas é um Deus também de amor e que cuida de nós, amém? Queridos, a ansiedade é exatamente uma das maiores batalhas que nós enfrentamos. A ansiedade é exatamente esse sentimento e essa voz que tenta nos convencer de que nós precisamos pensar em tudo, que nós precisamos ter o controle de tudo, porque se a situação não estiver no nosso controle, se a situação não estiver da maneira que nós queremos, as coisas vão dar tudo errado. Exatamente essa convicção de que as coisas vão dar errado, que as coisas saíram do nosso controle, que as coisas só vão piorar. A ansiedade é a voz do desespero, a ansiedade é a voz do medo. A ansiedade é a voz do orgulho, dizendo que nós precisamos estar no controle, porque se eu e você não estivermos no controle, nós vamos ficar ansiosos. Mas queridos, nós cremos e vivemos num Deus que é soberano. Não é sobre nós estarmos no controle, não é sobre as coisas serem do nosso jeito, não é sobre eu e você termos o poder sobre tudo, mas nós cremos que Deus está no controle, que Ele sabe o que faz e que Ele pode todas as coisas. A nossa ansiedade é porque nós olhamos demais para nós, e olhamos diante dos demandas e desafios, e nós percebemos, eu não dou conta, o que eu vou fazer, como lidar com tudo isso? Mas a confiança é exatamente olhar para Deus, eu não dou conta, mas eu posso confiar no Senhor, que Ele é soberano e que Ele cuida de todas as coisas. Salmo 46, verso 10 diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nós não somos deuses, nós não conseguimos evitar situações de sofrimento. Em alguns momentos, fazendo escolhas erradas, nós vamos sofrer. Em alguns momentos, fazendo escolhas certas, nós vamos sofrer. Nós não sabemos todas as coisas.
Muitas vezes enfrentamos situações que nós não somos capazes de mudar da noite para o dia. Mas queridos, nós não somos Deus, mas nós servimos um Deus que pode todas as coisas. Por isso aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Precisamos confiar que Ele é quem Ele diz ser, um Deus que sabe e que pode todas as coisas. Por isso, queridos, nós precisamos, nessas situações de lutas, precisamos relembrar as promessas que nós temos na palavra de Deus. E uma das promessas nós temos no próprio Senhor Jesus, dizendo que através de Deus, que Deus promete que Ele vai cuidar das nossas necessidades. Lucas capítulo 9, verso número 11 diz assim, Jesus dizendo, por isso eu digo, peçam e será dado a vocês. Busquem e vocês encontrarão. Batam e a porta será aberta a vocês. Se viermos a Deus com fé, não seremos mandados embora. Quando pedimos, realmente receberemos. No entanto, a resposta poderá não vir conforme o nosso desejo. Deus é misericordioso demais para responder todas as nossas orações. Preste bem atenção, Deus cuida das nossas necessidades, mas Deus não tem compromisso com os nossos desejos. Necessidade é você almoçar, tudo bem? Sim? Desejo é ir numa churrascaria, certo? Vontade e necessidade é você jantar, tudo bem? Desejo é você no rodízio de pizza depois do culto. Deus não tem compromisso com o nosso desejo. Ele tem compromisso com a nossa necessidade. Por isso, não tenha medo que em meio às dificuldades e necessidades se aproxime de Deus. Porque como diz o próprio Senhor Jesus, peçam e será dado, busquem e vocês encontrarão, batam e a porta será aberta. Talvez a nossa frustração é que nós achamos que Deus tem que realizar os nossos desejos, mas não é sobre desejos, é sobre necessidades. E muitas vezes Deus é tão sábio, tão poderoso, e tão misericordioso que Ele não atende todas as nossas orações. Você consegue agradecer porque Deus não ouviu todas as suas orações? Eu fico imaginando, eu já contei essa experiência. Todo mundo, o Wagner falou aqui, todo mundo já foi adolescente um dia, né? Você lembra quando você foi adolescente? Você lembra da sua primeira paixão na sua adolescência? Lembra? Bem, eu já era crente na minha adolescência. Então o que um adolescente crente faz na primeira paixão? A gente está orando lá, Deus, me dá essa menina como namorada, Deus. É essa a minha necessidade, Deus. A minha vida não vai para frente se não for ela, Deus. E aí Deus que sabe que quando eu tivesse 21 anos, 19 anos, eu ia conhecer de fato a minha esposa. Eu fico imaginando Deus ouvindo essa minha oração, falou, João, e dá bem que eu não ouço todas as suas orações. Você consegue entender, queridos? Que nosso Deus, Ele conhece muito mais do que nós conhecemos. Por isso, nós precisamos descansar no Deus que conhece os nossos desejos, mas o seu compromisso é com as nossas necessidades. E pode ter certeza, Ele sabe das nossas necessidades mais do que eu, mais do que você. Uma outra promessa que Deus também tem para nós é que Ele nunca nos abandonará. Hebreus capítulo 13, verso número 5 diz, nunca o deixarei, jamais o abandonarei. Queridos, por mais que nós enfrentamos situações onde nós nos sentimos inseguros, indefesos, confusos, vazios, até nesses momentos Deus está conosco. O próprio apóstolo Paulo disse que é na fraqueza que Deus opera o seu poder.
Então, quando nós somos fracos, quando nós nos sentimos impotentes, quando nós nos sentimos inseguros, é exatamente no momento que Deus está dizendo: mas eu estou aqui com você. Talvez essa força não está em você, mas está em mim. Então confio, porque eu estou com você. Talvez a sabedoria não está em você, mas está em mim. Então confie na minha sabedoria, porque eu estou com você. O apóstolo Paulo, dizendo lá em Coríntios, segunda carta de Coríntios, capítulo 4, verso 8 e 10, ele vai relatar um pouquinho da jornada de vida dele. Ele vai dizer assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada no nosso corpo. O apóstolo Paulo está dizendo: olha, a gente é perseguido, a gente passa por lutas, nós nos sentimos às vezes desanimados, mas o Senhor habita em nós. O Senhor está conosco. Talvez nos momentos onde você se sente mais vazio e mais confuso, é a hora que Deus está querendo chamar a sua atenção, dizendo: ei, eu estou aqui com você. Eu não te abandonei. Confie, aquiete seu coração, porque eu estou aqui com você. Essa semana tivemos um grupo familiar na casa da nossa irmã Rosângela e do nosso irmão Claudemir. Grupo familiar muito gostoso, como todos os nossos grupos familiares. Se você não vai, vá, porque é muito bom. E interessante que a Rosângela contou uma experiência de uma tia dela. Se estiver enganado, isso, né, tia? Estava numa viagem e essa tia estava de cinto. Estava o carro cheio de gente lá, ela estava de cinto, e de repente caiu uma garrafinha de água. E ela foi pegar a garrafinha de água e tirou o cinto. Nesse exato momento que ela tirou o cinto, foi pegar a garrafinha de água, sofreu um acidente, e ela foi a única que mais assim sofreu com esse acidente, porque exatamente o acidente aconteceu na hora que ela tirou o cinto. E aí você pode dizer, né, que tragédia, que situação. A pessoa estava a viagem toda de cinto e de repente, justo na hora que tirou o cinto, acontece o acidente. E aí então elas estavam no hospital, e aí o médico, né, a família tudo, e aí como que ela está? E aí o médico falou: olha, ela está bem, o acidente foi grave, mas ela, graças a Deus, está se recuperando, mas a minha maior preocupação é outra coisa. O que é? Ela estava com uma pneumonia gravíssima, e que vocês não estavam vendo isso. E através do acidente, nós fizemos alguns exames e descobrimos que ela está com pneumonia, e nós já estamos tratando essa pneumonia. Se demorasse mais um pouco, ela poderia morrer de pneumonia. E aí ela falando para a Rosângela no telefone: filha, né, sobrinha, ó que situação. Quase morri no acidente, mas na verdade Deus me livrou do acidente e ainda me livrou de uma pneumonia. Olha, queridos, a gente enfrenta situações difíceis, mas nós precisamos confiar e perceber nos mínimos detalhes que Deus continua cuidando de nós. Eu não estou falando que Deus causou esse acidente para as pessoas cuidarem do pulmão dela, não estou dizendo isso. Situações da vida podem acontecer, mas mesmo diante dessa tragédia, Deus estava mostrando para essa mulher que estava cuidando dela, cuidando de uma doença que ela nem imaginava que tinha. Mesmo nas situações difíceis do nosso dia a dia, podemos ter a certeza que Deus está dizendo: eu cuido de você, e eu continuo cuidando. 1 Pedro, capítulo número 5, verso número 7, diz assim: lancem toda a sua ansiedade diante de Deus,
porque Ele tem cuidado de vós. Não é que Ele cuidou, não é que Ele cuidará, Ele tem cuidado. Você pode dizer isso? Deus tem cuidado, diga amém. Queridos, podemos confiar, experimentar o cuidado de Deus, quando nós cultivamos um cuidado integral de si mesmo. Verso número 7 diz assim: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e o pensamento de vocês em Cristo Jesus. Bem, o ser humano, de uma maneira bem simples, nós somos tudo isso. Nós somos a mente, nós somos sentimentos, nós somos o corpo. Nós somos esse ser integral. Mas de uma maneira mais pedagógica, nós podemos separar então a nossa vida nessas três áreas: emoções, pensamentos e o corpo. Interessante que o apóstolo Paulo, ele vai exatamente trabalhar isso. Olha, que a paz de Deus esteja nos sentimentos, e que a paz de Deus também esteja na mente de vocês. Em alguns momentos é o nosso pensamento que está descontrolado, que precisa ter paz. Existem alguns momentos que é o nosso coração, a nossa alma precisa de paz. Queridos, e se existe uma maneira que Deus exerce o cuidado dele conosco, é quando nós aprendemos que nós precisamos cuidar de nós mesmos. Os irmãos estão me entendendo? Tem uma frase de um psicólogo muito conhecido, Carl Jung, que diz assim: o que aconteceria se você descobrisse que o menor dos irmãos de Jesus, aquele que mais precisa do seu amor, a quem você mais pode ajudar ao amá-lo, a quem o seu amor será mais significativo? O que aconteceria se você descobrisse que esse menor dentre os irmãos de Jesus fosse você mesmo? Que diferença faria se você entendesse que a pessoa que muitas vezes você precisa mais cuidar, demonstrar graça, misericórdia, perdão, é você mesmo? E que a primeira maneira que Deus pode demonstrar o cuidado de Deus sobre a sua vida é você aprendendo a cuidar de você. Queridos, nós podemos então, de uma maneira mais pedagógica, dividir a nossa vida em algumas áreas, onde nós precisamos exercer mais o cuidado. Nós precisamos cuidar das nossas emoções. Nós precisamos muitas vezes ter a coragem de ouvir o nosso coração. Quais são os sentimentos que estão lá dentro? Medo. Por que eu tenho tanto medo? As pessoas não me amam, as pessoas não me valorizam. Por que você se sente assim tão rejeitado? Nossa, na minha vida as coisas são tão difíceis. Por que você se sente tão inseguro? Eu estou cansado, eu quero chutar o pau da barraca. Por que você vive sempre com tanta raiva assim? Quais são as fontes desses sentimentos? Quais são as motivações dessas emoções? Quais são as causas? Nós precisamos muitas vezes prestar atenção no nosso coração. Às vezes a gente presta atenção em tudo, mas não presta atenção no próprio coração. E não adianta jogar as coisas debaixo do tapete. Às vezes nós precisamos ouvir as vozes do nosso coração. Nós precisamos de relacionamentos onde nós temos a maturidade o suficiente para às vezes vomitar o que está dentro do nosso coração. Vomitar o nosso medo, a nossa insegurança, a nossa incerteza, sem ter o medo se a pessoa vai julgar, sem ter o medo se a pessoa vai dar um sermão na gente. Mas dizer, olha, eu preciso desabafar, eu preciso pôr para fora o que está dentro de mim, até mesmo para entender o que se passa dentro do meu coração. E a gente é terrível nisso, queridos. Às vezes a gente convive com o marido, com a esposa, 24 horas por dia e não compartilha os medos. Às vezes a gente vive ao lado de amigos e amigas por anos. A gente conversa sobre carro, conversa sobre futebol, conversa sobre política, mas não conversa sobre a vida, sobre o coração, sobre os medos, sobre os erros, sobre as inseguranças. Às vezes nós achamos que
conhecemos quem está ao nosso lado e de repente descobre que não conhece. Cuide das suas emoções, mantenha relacionamentos onde você tem a oportunidade de abrir o seu coração e você sabe que essa pessoa vai te ouvir, vai te acolher. Cuide da sua sobrancelha também quando alguém for conversar com você, porque às vezes a sua própria sobrancelha denuncia você. A pessoa começa a desabafar, você já fica assim. Aprenda a fazer cara de paisagem, tudo bem? Ouça, acolha, escute. Encontre um amigo e uma amiga que faça cara de paisagem. E põe para fora a sujeira do seu coração, para que você consiga pôr em ordem o seu mundo interior. Queridos, nós precisamos cuidar das nossas emoções, sabe o que também? Encontrando prazeres saudáveis. Existe uma coisa que nós temos dificuldade na vida cristã, que é encontrar prazeres saudáveis. Porque a própria palavra prazer no mundo cristão parece que é uma palavra pecadora. Prazer não, o cristão não precisa ter prazer, porque na verdade eu morri para mim mesmo, eu não tenho mais prazer. Calma. Nós não temos prazer nas coisas do mundo. E quando eu falo do mundo, coisas que não pertencem a Deus. Nós não temos prazer no poder do dinheiro, nós não temos prazer na maldade, nós não temos prazer na violência. Mas existem muitas coisas belas nessa vida que traz prazer e que é bênção do Senhor. E muitas vezes nós precisamos cuidar das nossas emoções, descobrindo aquilo que traz prazer para o nosso coração, para nossas emoções. Para alguns de nós é prazeroso se encontrar com amigos, faça isso. Para alguns de nós é prazeroso pescar, cadê o Adelso? Vá pescar, não muito, tá? Para alguns de nós o Claudemir também adorou isso, né? Para alguns de nós é prazeroso ler um livro, às vezes estar sozinho. Existem os prazeres, quando eu falo mundo, tá? Eu não tem como você achar que os prazeres do mundo é aquilo que não vem de Deus, tudo bem? Porque afinal todos nós vivemos no mundo, né? Nós não vivemos na lua, bem. Mas os prazeres do mundo é aquilo que não vem de Deus. Mas existem prazeres que vêm de Deus. Leitura, família, relacionamentos, esporte. A vida é também de prazeres, e prazeres que Deus nos concede para renovar a alma, o coração, os sentimentos. Os irmãos e as irmãs estão me entendendo, sim? Existe uma geração cristã que não sabe mais o que é prazer. Se eu perguntar para alguns assim, o que você faz que te dá prazer? A pessoa, eu não sei. Talvez você precise descobrir, porque Deus também quer tratar o seu coração, descobrindo os bons prazeres dessa vida, como amizade, refeição, descansar, viajar, não sei que Deus pode permitir, mas tem muitas maneiras que Deus pode tratar suas emoções. Deus também cuida, queridos, da nossa espiritualidade. E eu queria que você entendesse que a nossa vida com Deus é uma constante formação espiritual. Todo dia nós estamos sendo formados espiritualmente. A grande pergunta é como que nós estamos sendo formados espiritualmente? Se nós lemos a palavra de Deus está nos formando espiritualmente. Se nós estamos orando, a oração está nos formando espiritualmente. Se a gente vem no culto, o culto é um momento de formação espiritual. Um grupo familiar é um momento de formação espiritual. A escola de discípulos, existem várias maneiras. Mas nós não percebemos que muitas vezes nós podemos estar sendo formados espiritualmente pelo Netflix. Estamos sendo formados espiritualmente pelas opiniões dos nossos colegas de trabalho. Estamos sendo formados espiritualmente pela política. Estamos sendo formados espiritualmente pelos boletos do nosso dia a dia. Todos nós estamos sendo formados espiritualmente. Só que alguns estão buscando ser formados pela palavra, pelo Espírito.
E outros estão permitindo que o trabalho, a ansiedade, as preocupações da vida formem esse coração espiritualmente. A grande pergunta é: como que você está sendo formado espiritualmente? É a televisão? É o Netflix? É os seus colegas de trabalho? É os seus familiares? Ou é a palavra do Senhor, a oração, a vida com Deus? Da onde vem essa formação espiritual? Tenha um tempo com Deus a sós, queridos. Nós precisamos voltar a ser o povo que lê a Bíblia. O povo que tem Bíblia em casa. Leia e estude a palavra de Deus. Tem uma coisa que eu aprendi, uma jornada de mentoria com outros pastores, que é, às vezes, ter um tempo em silêncio diante de Deus. Às vezes você não precisa falar, às vezes você precisa orar, às vezes você precisa ficar em silêncio diante de Deus, para encontrar paz e permitir que o Espírito Santo também aquiete, porque oração não é só falar, oração também é ouvir Deus. Os irmãos estão me entendendo, sim? Você tem esse momento a sós com Deus? Você é alguém que lê e estuda a palavra de Deus? Você tem priorizado a sua formação espiritual? Ou é a correria que está formando você espiritualmente? É os boletos da vida, as mensagens do WhatsApp, é o Instagram que está formando você espiritualmente? Outra coisa que nós precisamos exercer o cuidado, é o cuidado do corpo, queridos. Cuidado do corpo. Queridos, nós vamos entender que não existe divisão entre o corpo e vida espiritual. Cuidar do seu corpo é também cuidar da sua vida espiritual. O próprio apóstolo Paulo disse lá em 1 Coríntios capítulo 6, verso 19, que nós somos templo do Espírito Santo. Preste bem atenção, alguns de nós precisamos cuidar mais do corpo, amém? Às vezes não é só orar, é comer melhor, amém? Ou menos. Não é só orar, às vezes é fazer exercício, às vezes ir numa academia é a prática espiritual que Deus está querendo fazer na sua vida. Posso ouvir um glória a Deus? Às vezes a prática espiritual que você precisa fazer para viver mais é fazer uma caminhada. Talvez você não está fazendo caminhada porque você se encontrar com Jesus mais rápido, tudo bem, mas às vezes Deus quer que você fique um pouco mais, então faça uma caminhada. Porque orar é espiritual, ler a Bíblia é espiritual, vir no culto é espiritual, mas ir numa academia é espiritual, cuidar do corpo é espiritual, cuidar da alimentação é espiritual. Você tem cuidado da sua saúde? Você tem buscado fazer exercícios? Você é alguém que busca ter descanso? Preste bem atenção, aquela frase antiga, nós não somos máquinas. Nós precisamos aprender e reaprender o que é descansar. Porque no dia do descanso, alguns de nós trabalham ainda mais. Porque no dia que descansa, quer arrumar a casa, quer lavar a roupa, quer não sei o quê, aí fica lá no celular só enchendo a cabeça de notícia. Nós precisamos reaprender a descansar. E descansar muitas vezes é você desligar celular. Não adianta, às vezes não dá mesmo para você manter a sua casa do jeito que você quer. Eu sei que alguns maridos aqui estão agradecendo a Deus por isso, mas, queridos, não dá para a gente fazer tudo. Nós precisamos aprender que próprio Deus fez a gente no ritmo. 6 dias trabalharás e no 7º, o que diz o texto? Cuidarás da casa, trabalharás ainda mais. O que diz no 7º dia? Descansar. Ah, pastor, mas o senhor não sabe. Queridos, então trabalhe nos 6 dias bem, para que no 7º você consiga descansar. Talvez você está comendo demais porque não consegue descansar. Talvez você está ansioso demais porque não consegue descansar. Talvez você é alguém irritado demais porque não consegue descansar. Talvez a sua pressão e a sua diabetes está sempre mudando porque você não consegue descansar.
E Deus está te chamando hoje, cuide do seu descanso. Está aqui, queridos, é espiritual, amém? Estar no culto, adorar a Deus, louvar a Deus é espiritual. Mas começar a ir na academia também é espiritual. Pôr mais verde, alface no almoço também é espiritual. Eu gosto de ver isso todo almoço que eu vou. É assim, a mistura, irmãos, acaba em 10 minutos, já viu isso? Vá no churrasco. A carne falta, mas a salada multiplica, é impressionante. Eu fui almoçar numa casa hoje, não vou citar nomes. A comida é aquele, né? Mas a salada tinha metade ainda. Ah, queridos, cuidar da sua refeição é também espiritual. Preste bem atenção, preste bem atenção. Chegar em casa, montar uma planilha, receita, despesa, registrar suas dívidas, boletos, é também espiritual. Olhar a sua conta no banco, não vou olhar, vou orar para que Deus multiplique aqui o dinheiro, não vou nem olhar o que tem no banco, não. Às vezes olhar o que você tem no banco e olhar as contas que você ainda tem para pagar durante a semana, é também espiritual. Pôr em ordem sua vida financeira é também espiritual. Para terminar, queridos, nós precisamos praticar também o cuidado mútuo, é praticar uns com os outros. Filipenses capítulo 4, verso 8 e 9, diz assim: finalmente, irmãos, pensem em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, tudo que houver alguma virtude, algum louvor, ponham em prática tudo que vocês aprenderam e receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Queridos, sempre haverá um movimento de Deus em nossas vidas e sempre haverá um movimento com o nosso cuidado e com o cuidado das outras pessoas. Além de pensar corretamente, somos chamados a praticar o que aprendemos. Paulo nos dá um modelo a seguir. Ele nos remete a essa ideia de que uma fé verdadeira é manifestada através de atitudes. Queridos, nós ouvimos que Deus cuida de nós, amém? Nós ouvimos que precisamos cuidar um do outro, amém? E às vezes pôr em prática tudo isso, é você também cuidar das pessoas que estão ao seu redor. Porque Deus manifesta o seu cuidado conosco através de outras pessoas, não é verdade? E Deus também manifesta o cuidado das outras pessoas através do nosso cuidado para com elas. Queridos, Deus cura traumas, Deus cura angústias, Deus cura medo, Deus cura insegurança. É Deus que opera o milagre, mas é nós que cuidamos depois. Talvez Deus está te convidando, assim como eu estou fazendo isso para você e para mim, porque toda vez que eu prego, irmãos, é uma via de mão dupla, tudo bem? Quando eu estou pregando, eu estou trazendo a palavra e estou recebendo a palavra. E cuidar das pessoas, às vezes, é ajudá-las a cuidar também do corpo, da saúde. Cuidar e demonstrar o cuidar de Deus com as pessoas, é você aprender a escutar mais as pessoas. Eu não sei como eu vou cuidar dos meus familiares, eu não sei como que eu vou cuidar das pessoas ao meu redor. Aprenda a escutar. Seja uma pessoa e quando alguém estiver falando, você está ali, prestando atenção, interessado na pessoa, sendo o ouvido de Deus para aquela pessoa. Cuide das pessoas encorajando. Quando as pessoas vêm perto de você, elas saem animadas ou saem desencorajadas? Quando alguém vem contar as dificuldades, ela sai para baixo ou ela sai cheia de esperança? Queridos, nós precisamos, todos nós, desse ministério do encorajamento. Se alguém vir com medo, vai sair com coragem perto de mim. Se alguém chegar perto de mim desanimado, vai sair com a esperança.
Se alguém chegar perto de mim inseguro, vai sair com a certeza que Deus ama. Porque o meu Deus é um Deus encorajador. E Ele nos convida, principalmente nesse mundo de tantas pessoas ansiosas, inseguras, deprimidas, a sermos essa fonte de encorajamento. Nós precisamos cuidar da espiritualidade um do outro. Às vezes a gente que é pai, a gente fica preocupado com a alimentação, com a roupa, aí os filhos crescem, com a faculdade, com o casamento, com a casa e com a eternidade. E a eternidade dos filhos, dos netos? E a vida espiritual daqueles que nós amamos? É tão interessante, né? A gente quando cresce, chega uma fase na vida, a nossa vida é só cuidar, não é verdade? Você tem que cuidar do carro, você tem que cuidar da casa, chega em casa tem que cuidar até dos animaizinhos que você tem lá, os pets da sua vida. Tem filhos, é cuidar dos filhos. Tem planta, Jesus, até planta você tem que cuidar. E interessante que a gente, quando tem filhos, a gente cuida. E às vezes o maior desafio que a gente tem na vida dos nossos filhos é ensinar que eles não devem apenas receber o cuidado, mas eles precisam praticar o cuidado. E eu estou na fase, graças a Deus, que meus filhos já podem de alguma maneira ajudar em casa, né? Já está na hora já, né, de ajudar em alguma coisa. Com 9 anos, né, claro, né? Que esses dias eu fui perguntar para minha mãe, a partir de quantos anos eu já ajudava a senhora em casa? Para mim saber, né? E às vezes eu falo, filho, ajuda, cuida do cachorrinho, cuida da calopsita, cuida dos seus brinquedos. E às vezes o filho vai lá, não quer fazer, né? E a gente fica pensando, nossa, mas eu cuido tanto dele. E às vezes eu peço para Ele cuidar só de uma coisa, e é tão difícil. Eu fico imaginando Deus pensando nisso da gente. Dizendo, olha, eu cuido tanto de vocês. E às vezes eu peço para você exercer um pouco de cuidado em uma coisa tão simples. E às vezes você vai e faz com tanta dificuldade. Da mesma maneira que Deus está cuidando de nós, Ele quer que nós também possamos demonstrar para as outras pessoas o cuidado dEle através de nós. Enquanto a banda se prepara, para a gente refletir e praticar, queridos, durante a semana, para você refletir e praticar durante a semana, como você percebe o cuidado de Deus em sua vida? Quando você enfrenta ansiedades e preocupações. Você é alguém que consegue ver o cuidado de Deus, mesmo quando você está enfrentando momentos difíceis? Nós enfrentamos essa semana, arrombar a porta da nossa igreja. Vai ser um prejuízo aí, dessa porta aí, no mínimo aí de 6 a 7 mil reais. Mas nós entendemos que Deus cuidou da nossa igreja. E que Deus está cuidando da nossa igreja. Você consegue ver o cuidado de Deus em meio aos momentos mais difíceis? E saber, apesar disso, Deus está cuidando. Quais são as áreas da sua vida que você sente que precisa cuidar melhor de si mesmo? Refletindo assim um cuidado de Deus que você recebeu. Para refletir. Qual é a área da sua vida que você precisa cuidar melhor? Às vezes nós precisamos orar, às vezes nós precisamos ir no culto, às vezes nós precisamos buscar a palavra de Deus, mas às vezes nós precisamos cuidar de maneira mais prática, nós precisamos tomar remédio, precisamos ir ao médico, precisamos fazer aquele exame, precisamos fazer exercício, precisamos pôr em ordem a nossa casa, precisamos pôr no papel a nossa vida financeira, tentar, de alguma maneira, encontrar algum planejamento financeiro. Qual é a área da sua vida que Deus trouxe para você, trouxe você aqui hoje para dizer, você precisa cuidar, você precisa cuidar.
E às vezes você está dizendo: Deus, mas eu estou pedindo para você cuidar. Mas Deus está querendo dizer: eu vou cuidar, mas através de você. Através de você. E quais são as pessoas que Deus colocou em sua vida para que você possa demonstrar de forma prática o cuidado de Deus, dele por meio de você? Às vezes tem pessoas que estão orando: Senhor, me ajuda nessa situação. Senhor, me socorre. Senhor, me dê uma direção. E a resposta dessa oração é você. É a sua amizade, é a sua ajuda financeira, é a sua companhia, é a sua visita. Talvez pessoas estão orando e estão esperando a resposta de oração, e essa resposta pode ser você. Quantas vezes Deus demonstrou o cuidado dele pela minha vida através de pessoas? E isso muitas vezes constrange o nosso coração a tal ponto que: Senhor, eu também quero demonstrar esse cuidado do Senhor na vida das pessoas que estão ao meu redor. Me ajuda a pôr em prática isso. Receba o cuidado, mas leve o cuidado e seja um instrumento precioso nas mãos do Senhor. Vamos colocar em pé. Essa música fala sobre a vinda de Jesus. E quando nós vemos nesse mundo, nós vamos enfrentar situações difíceis, lutas, dificuldades. Mas um dia, Deus vai cuidar de todas as coisas. Não haverá mais morte, não haverá mais doença, não haverá mais acidente, não haverá mais desemprego. Um dia, Deus vai cuidar de todas as coisas. É por um ponto final no sofrimento do mundo. Mas enquanto esse dia não chegar, nós precisamos diariamente do cuidado de Deus. E que você saiba que Deus está cuidando. Por isso não tenha medo, tenha esperança, persevere. Vamos seguir firmes, porque Deus está cuidando. Já cuidou lá na cruz, cuida de nós, e um dia cuidará de todas as coisas. Enquanto nós estivermos cantando essa canção, queria convidar que os presbíteros viessem aqui à frente. Esse é o nosso momento também de intercessão. Se você tem algum pedido que você quer trazer, se você lembrou de alguém que precisa do cuidado de Deus, vem aqui. Nós queremos orar por você e queremos entregar esses pedidos também diante do Senhor. Vamos cantar.